Olá, internautas! Hoje, no Casos e Mistérios, nós vamos contar um caso muito revoltante, o caso do George Steene, de apenas 14 anos, que aconteceu nos anos 40 nos Estados Unidos, que era uma época de muito racismo. Se hoje tem racismo nos Estados Unidos, no mundo inteiro, infelizmente, na década de 40 era muito maior, gente, era muito maior. Era uma época onde tudo era dividido nos Estados Unidos, as ruas, as escolas, os bebedouros, as igrejas eram divididas por raças, por cores, né? Era uma época onde quando entrava uma pessoa branca num ônibus, uma pessoa negra tinha que se levantar para a pessoa branca se sentar. Então, para vocês terem uma ideia de como que era essa época. E a nossa história se passa nessa época, mais precisamente em 1944. Então vamos contar a história de George Steene. George Steene Jr. era um garoto afro-americano que morava em Alconu, na Carolina do Sul. Em março de 44, duas meninas brancas, a Betty Bineker, de 11 anos, e Mary Thames, de 8, foram vistas pela última vez procurando flores enquanto andavam de bicicleta. As duas passaram perto da casa do George, que estava com a irmã mais nova, Catherine, que estava vendo cavalos, e as duas meninas, né, a Betty e a Mary, passaram ali pela casa deles e elas perguntaram para o George e para Catherine onde elas poderiam encontrar flores de maracujá. O George falou com elas, né, informou já que elas poderiam encontrar as flores, e essas duas meninas nunca mais foram vistas com vida. Elas foram encontradas no outro dia, mortas em uma vala. A casa mais próxima da onde as meninas foram encontradas mortas era a casa do George, que abrigava o George, a irmã mais nova dele, a Catherine, o irmão mais velho, o Johnny, e o pai e a mãe dele, né? E não tinha evidências de nada, não tinha nada, só que as duas foram encontradas um pouco perto da casa, né, deles, só que levaram a família do George para a polícia, para depoimento, né, para tudo, para o depoimento. Surpreendentemente, o irmão do George, mais velho, Johnny, foi solto, mas o George continuou ali na polícia, continuou ali fazendo depoimento. Na delegacia, o garoto foi interrogado sem a presença de um responsável, então sem o pai dele, a mãe, algum parente, alguém responsável por ele, e sem um advogado. Só estava ele e os policiais, todos brancos, né? E, assim, sem ninguém, só ele e os policiais, e sem um advogado, sem ninguém, sem um responsável, só o menino ali sozinho. Em menos de uma hora, o menino teria confessado ao policial, né, H.S. Newman, que ele teria matado, né, a suposta confissão dele é que ele teria matado as duas meninas. Então, como é que foi essa suposta confissão dele? Que ele queria fazer sexo com a Betty, que é a menina mais velha, só que a Mary, a menina mais nova, estaria atrapalhando ele. Então, ele matou a menina mais nova e depois matou a menina mais velha. E ele teria usado uma barra de ferro de 38 centímetros. Só que apesar de todos esses detalhes da confissão, da suposta confissão, não tinha uma gravação com a voz do George falando, entendeu? Da gravação. Não tinha uma declaração assinada pelo George. Não tinha alguém ali, um advogado, igual eu falei, um responsável, ouvindo a declaração. Não, o George estava numa sala, só ele e o policial. E aí o policial saiu falando que o George falou isso. Só que não tinha nada gravado, não tinha uma assinatura, não tinha mais ninguém para comprovar a confissão do George, e foi isso. Essa foi a confissão do George. Um dia depois do interrogatório, o George, que como eu falei só tinha 14 anos, ele foi acusado de homicídio. Ele já foi acusado. E ele só tinha isso só, ele não tinha uma testemunha, não tinha nada. O seu pai foi demitido do emprego e a família dele ficou no anonimato. Por quê? Porque a família dele estava com medo de ser morta. A família dele começou a ser ameaçada de morte pelos vizinhos. O George, então, foi levado para uma cela em Colômbia, a 80 quilômetros da sua casa. Gente, em um dia, a vida dessa família mudou. Porque esse menino foi acusado de homicídio, não tinha nada contra ele.
Ele foi levado para 80 quilômetros da casa dele, a família estava sendo ameaçada de morte, o pai foi demitido. Gente, olha o desespero dessa família, pelo amor de Deus. Aí ele foi questionado de novo, sem a presença de um advogado, de um responsável, sem ninguém, né, só com os policiais ali. E o julgamento aconteceu um dia depois, com 1.000 pessoas, todas brancas. O julgamento durou apenas 2 horas, e o júri, que era formado somente por pessoas brancas, decidiu que o Steene havia cometido o crime, tá? E sem evidência, sem testemunha, não tinha nada contra esse menino. A única coisa era o possível, né, a possível confissão do menino que ele fez numa sala sozinha, com aquele policial, sem ninguém, tá? E aí o júri, ele em 10 minutos decidiu que esse menino era culpado. Simplesmente, eles se reuniram em 10 minutos, decidiu que esse menino era culpado, e essa decisão foi apoiada por 3 autoridades que estavam ali e que afirmaram que essa confissão dele era, assim, absoluta para ser verdadeira ali. Que realmente ele ter confessado valia para ele ser culpado de tudo aquilo. É um absurdo, gente. Esse caso é muito revoltante mesmo. E a punição do menino? Gente, ele com 14 anos naquela época, na Carolina do Sul, ele já era um adulto. Nas leis da Carolina do Sul, ele já era um adulto. Então ele foi condenado à cadeira elétrica. Ele, até hoje, nos Estados Unidos, é a pessoa mais nova a ser condenada à cadeira elétrica. Então ele foi condenado. Gente, vocês têm noção o que é isso? Em 2 dias, esse menino já foi para o julgamento, já foi condenado, já foi para a cadeira elétrica. A família dele já foi... Vocês têm noção o que é isso? E aí a família não tinha dinheiro para recorrer. Eles não tinham dinheiro para recorrer. E aí eles não conseguiram abrir nenhum recurso. A família não conseguiu abrir nenhum recurso, nenhum advogado. Por quê? Porque nesse julgamento, né, tenebroso, o George, ele tinha um advogado. Só que o advogado, ele não recorreu, ele não ajudou o menino. Gente, o advogado do George não chamou testemunha, não chamou a família dele, porque o George, ele tinha um álibi, ele estava com a família no momento do crime. Ele tinha um álibi, ele tinha testemunhas de onde que ele estava, só que o advogado não chamou testemunha, não correu atrás de evidências, nada. A única coisa que tinha no julgamento inteiro era aquela bosta daquele depoimento lá do policial e que valeu para sentenciar o menino à morte. Aí vocês imaginam o desespero dessa família, né? Então o que a família fez? Ela foi a igrejas locais, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que era uma instituição a favor dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, né? Eles enviaram uma carta para o governador do estado, Olin D. Johnson, implorando para que esse absurdo fosse interrompido, né? Porque eles estavam desesperados. O filho deles estava sentenciado à morte pela cadeira elétrica. Vocês têm noção? O desespero dessa família? Então, eles imploraram pro governador do estado fazer alguma coisa, né, e tal. E a resposta do governador foi terrível. A resposta do governador foi a seguinte: poderia ser interessante para vocês saber que Steene matou a menina mais nova para violentar a mais velha. Depois ele matou a garota e violentou o seu defunto. 20 minutos depois, ele voltou e tentou violentá-la de novo, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso foi admitido por ele. Essa foi a resposta do governador para a família. Além das confissões duvidosas, né, sem a presença de um responsável, de novo, né, sem a presença do advogado, os laudos dos legistas não apontavam violência contra as meninas. Então, como que ele poderia afirmar que o menino fez isso? Não tinha nada comprovando isso. No dia 16 de junho de 1944, o trágico fim de George se aproximava. Pesando 40 quilos e medindo apenas 1,5 metros, a cadeira elétrica parecia um monumento perto do George. Ele chegou carregando uma Bíblia debaixo do braço e chorando muito. O George era tão pequeno
que eles precisaram colocar uma lista telefônica para ele sentar, para que ele desse a altura necessária para a cadeira elétrica. E, infelizmente, o George morreu naquele dia. Anos depois, novas evidências foram coletadas por um historiador na região da Carolina do Sul. De acordo com o profissional, o George Stinney tinha um álibi, ele estava com a família, só que o advogado dele não procurou. O advogado não fez questão de procurar a família, não fez questão de chamar a família para depor, nada. E para vocês terem ideia de como não tinha como o seu George não ter a barra de ferro de 38 centímetros que foi usada para matar as meninas, essa barra de ferro pesava mais de 20 quilos e o George pesava 40. Ele não teria forças para manusear, para usar essa barra de ferro para matar as duas meninas. Só isso já seria uma prova suficiente de que esse menino não fez isso, fora todas as provas. E mais, se ele foi morto inocente, o verdadeiro culpado ficou livre. Então esse caso, ele é todo errado, ele é todo revoltante. Uma pessoa inocente foi morta e a pessoa culpada que fez esse crime horrendo com essas duas garotas ficou solto. Nunca foi preso, nunca pagou pelos seus crimes, né, por esse crime horrendo. Esse caso ele é todo revoltante. Somente 70 anos depois, em 2014, uma juíza derrubou a antiga pena de Stinney e o declarou inocente. E sabe quem estava nesse julgamento? Os irmãos do George. A Catherine e o Johnny, que estavam vivos para finalmente verem o seu irmão ser declarado inocente. Então, mais um caso revoltante. Eu acho esse caso assim, um dos casos mais revoltantes. Eu tinha que trazer aqui para vocês. Essa juíza que declarou o George inocente em 2014, ela disse que no depoimento dela ali, né, quando ela declarou ele inocente, ela falou assim que ela tem vergonha de um caso desse ter acontecido no estado dela, porque ela nunca viu, em anos que ela trabalha como juíza, um caso ter tanto erro, porque esse caso é deplorável, esse caso é vergonhoso. Ela falou assim que ela sente vergonha disso ter acontecido no estado e no país dela, porque é vergonhoso. O jeito que esse menino foi tratado, o jeito que eles trataram esse menino é triste, gente, é revoltante. É de você pensar assim, cara, a gente espera que isso nunca mais aconteça. É uma coisa assim, o George, ele não merecia morrer, né? Não merecia ter morrido dessa maneira tão jovem, inocente, porque estava na cara que esse menino era inocente e ele não merecia ter passado por isso. E mais um caso, né, revoltante. Eu quero muito saber os comentários de vocês, tá? Quero muito saber, porque eu gosto muito de todos os comentários de vocês, de todos os vídeos. Mas o do Casos e Mistérios, eu gosto... Eu tenho um carinho maior, porque vocês sabem que eu fico revoltada, eu fico triste, eu contando aqui, eu me envolvo com o caso, né? E eu gosto de que vocês também ficam abismados também, eu vejo que vocês também ficam revoltados, ficam tristes, e eu adoro ver os comentários de vocês. E esse caso aqui, ele é surpreendente de tão revoltante que é. E a gente espera que nunca mais aconteça, né? Infelizmente, a gente vê casos assim, vê casos de racismo ainda acontecendo, mas a gente espera que... Meu Deus do céu, é um troço tão... É tão revoltante o negócio, eu não sei nem como terminar esse vídeo, porque é muito revoltante, é muito revoltante. A gente só espera que não diminua, a gente espera que nunca mais aconteça, a gente espera que uma família não sofra mais, né? Uma família não se estrague, não estrague a vida de uma família, porque é a vida da família, né? Não estrague mais por causa de um racismo, por causa
uma coisa tão revoltante dessa. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, comente alguma coisa para engajar o vídeo. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, valeu, tchau!